A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos para mais um estudo, entender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. E hoje, o tema de hoje, esse estudo de hoje, eu estou trazendo sobre as duas palavras que são usadas para Jesus, que é unigênito e primogênito. Não sei se você sabe qual a diferença entre eles. Mas antes de entrarmos nas Escrituras, vamos entender o que quer dizer isso, usando o dicionário, a diferença entre primogênito e unigênito. Primogênito significa que nasceu primeiro, o primeiro filho, o mais velho em relação aos irmãos. Sou o primogênito dos meus pais. Unigênito significa único filho, o filho que foi gerado. Essa palavra é muito usada no âmbito religioso, para se referir a Jesus, filho unigênito de Deus. Vou pegar alguns versículos da Escritura, tem outros, né? Vou trazer 3 versículos aqui para a gente poder ver a diferença entre um e o outro. Quando era usado unigênito para Jesus e quando era usado primogênito para Jesus. Então vamos lá. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 de João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Em Lucas 2,7 diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, peguei esses 3 versículos. Você vê que aqui os 2 primeiros ali já falam de Jesus unigênito, esse outro é primogênito. Aqui se refere a Jesus quando ele nasceu, que Maria fez no nascimento dele, né? Foi envolvido nos panos, né? Não porque não tinha estalagem para eles ficarem, então aqui se tem claro que aqui é sobre o filho de Maria, Jesus. E aqui fala filho primogênito. Vamos entender melhor cada versículo desse. Em João 3,16 e 1 de João 4,9, Jesus é unigênito, porque ele é o único filho de Deus. Então, por isso que a referência a ele, unigênito. Ele é o único filho de Deus. Nós somos criatura, conforme consta em Efésios 2,10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ok? Então, você vê a diferença. Nós somos criatura. Jesus é o único filho de Deus, o único filho. Ok? Então, fica claro aqui para a gente, por esses 2 versículos aqui. Jesus é o unigênito e não primogênito de Deus. Ele é o unigênito, o único filho de Deus. Em Lucas 2,7, afirma que Jesus é primogênito. Se ele é primogênito, fica confirmado que ele é o primeiro filho de Maria. Ou você acha que a palavra de Deus está errada em relação a essa crença, que crê que Jesus foi o único filho de Maria? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, que a palavra de Deus está claro lá, em todas as versões, ele é primogênito de Maria. Isso é claro, não adianta negar isso. Se você nega, você fala que a crença que um homem criou é maior do que a palavra de Deus, que nos diz isso. Certo? Então tenha muito cuidado com isso. Jesus é o primeiro filho de Maria. Vamos entender isso melhor mais à frente. Na Escritura Sagrada, vemos a diferença entre unigênito e primogênito, pois Jesus é o único filho de Deus, esse primogênito.
de Maria. Eu já falei sobre isso, estou repetindo novamente, para ficar bem fixo isso na sua mente. Ele é o único Filho de Deus, o primogênito de Maria. Vou explicar melhor isso mais à frente, detalhar sobre essa primogenitura de Jesus em Maria, ok? Vamos deixar mais para frente um pouquinho, vou estar detalhando melhor. Aí vai ficar mais fácil o entendimento para você. Se ainda tem alguma dúvida sobre essa primogenitura de Jesus. Nós, seres humanos, temos apenas a primogenitura, quando somos o único filho do casal. Então, nós só temos a primogenitura, não temos a unigenitura. Ok? Nós somos primogênitos. Se você é o único filho, por causa disso, não deixa de ser primogênito. Você é o único filho, mas você é o primeiro filho do casal. Mesmo que o casal não tenha outros filhos. Você é continua sendo o primogênito, o primeiro filho. Como Jesus é o único filho de Deus, não deixa de ser o único filho. Mesmo quando nos tornamos filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus. Jesus continua sendo o único filho de Deus. Mesmo que nós aceitamos Jesus, vamos ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus, mas Jesus continua sendo o único Filho de Deus. Vamos entender melhor sobre isso aqui, é o que consta na Escritura em João 1,12. Nos confirma isso, quando diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então você vê aqui nas Escrituras que nós temos, vamos dizer, o direito de sermos filhos de Deus. Mas Jesus continua sendo o único filho. Nós somos por adoção. Então, nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus. Mas continuamos em nós como seres humanos. Se você é o primogênito, continua sendo o primogênito. Como Jesus continua sendo o filho único de Deus. O único filho de Deus. Nós temos, volta para falar entre aspas, o direito de nos tornarmos filhos de Deus, por adoção. Isso consta nas Escrituras Sagradas também. Depois da obra de Cristo na cruz, os que o aceitam como Senhor, único e Salvador, Jesus passa a ser o primogênito dos irmãos no mundo espiritual. Okay? Ele continua sendo unigênito, mas no mundo espiritual ele passa a ser o primogênito, que foi o único filho, se tornando agora primogênito. Vamos entender isso melhor? Vamos ler em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus não vai deixar de ser unigênito de Deus, mas no mundo espiritual, quando aceitamos Jesus, ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Eu acho que deu para entender bem sobre isso, né? Sobre a diferença entre unigênito e primogênito, certo? Então vamos buscar mais de Deus para a gente ter essa compreensão melhor. Se ainda para você há alguma dúvida quanto a isso. Agora eu vou explicar melhor sobre a primogenitura de Jesus em relação a Maria. Ok? A palavra já mostrei que consta que Jesus é primogênito de Maria, o primeiro filho de Maria. E ela não morreu virgem, conforme essa crença prega. Todos os versículos aqui usados serão da Bíblia deles, dessa crença. Porque eu vou usar, porque existem várias versões, então vou pegar a que for melhor para o entendimento nosso aqui, e usar a Bíblia deles, porque para não ter distorção, falar que não é o que está na escritura deles, na Bíblia deles. Então, para evitar esse problema, eu vou usar só a Bíblia deles, todos os versículos que vierem.
Antes de começar, vamos entender o que está na Escritura Sagrada, Isaías 8:20, que é uma coisa que temos que ter sempre isso em mente. A instrução e o testemunho, se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Nesse versículo, nos fala que se não tiver de acordo com o que está na Escritura Sagrada, não tem valor. Não importa o que o homem fala, tem que estar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Certo? Então, põe esse sempre na sua cabeça. Você tem que estar conforme as Escrituras Sagradas. Essa crença ensina que Maria não teve outros filhos, além de Jesus. A Escritura Sagrada verdadeira afirma que teve sim. Inclusive, na escritura deles, lá na Bíblia deles, tem isso. Só que as pessoas dessa seita, vamos dizer assim também, é uma crença fora da realidade da Escritura Sagrada, passa a ser uma seita também. Negam isso. Vamos ver o que está em Atos 1:14, o primeiro versículo, a gente vai estar pegando aqui para ver sobre isso, né? Que diz, todos esses perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu deixo uma pergunta para você que é dessa crença, se desses adeptos dessa crença, se na Escritura Sagrada, quando diz os irmãos dele, a quem está se referindo? Não está falando que Maria estava no meio de muitas mulheres, que é a mãe de Jesus, com os irmãos deles de quem? Não seja de Jesus? Por aqui já deve se ver que ela teve outros filhos. Não podemos deixar de considerar que nenhum autor do Novo Testamento, nenhum, ensina a doutrina da virgindade perpétua de Maria, e ser criação de homem, e ensinando errado para vocês. Para nós que cremos em Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, cremos na Escritura Sagrada. Amamos Maria por quem ela foi. Essa mulher maravilhosa, mulher escolhida por Deus para trazer Jesus a este mundo. Okay? Então, amamos Maria por esse ato, vamos dizer assim, dela ter aceitado, ter trazido Jesus a este mundo. Foi uma obra de Deus, então amamos Maria por isso. Ok? Mas para nós cristãos evangélicos, é um exemplo maravilhoso de fé. Maria era uma pessoa crente, pois creu no anjo que trouxe a maravilhosa bênção para o mundo, que é Jesus. Então amamos Maria por esse ato que ela fez por nós, sendo o Senhor e Salvador da vida dela também. Mesmo que essa crença negue, nas Bíblia deles constam também isso. Veja o que ela declarou, que está em Lucas 1, 46 e 47, que diz, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando ela diz meu Salvador, fica claro para nós que ela também precisou de um Salvador. Como eu e você precisamos de um Salvador, que é Deus, é Cristo, e hoje o Espírito Santo que está em nós. Então Maria também precisou. Está claro na Escritura, né? Por que essa crença prega o contrário e ensina errado? Na própria Bíblia de Deus consta isso. Nós só não damos glória a Maria, porque ela mesma disse que também precisa de um Salvador, e não achamos base para adorá-la na palavra de Deus. Então, por que vamos adorá-la se a palavra de Deus já fala ao contrário, que não podemos adorar, devemos adorar somente a Deus? Devemos seguir o exemplo de Maria e sermos entregues totalmente a Jesus, para sermos salvos por Jesus. Maria teve pecado como eu e você, mesmo sendo quem ela foi. Ela é um ser humano, é uma pecadora. Teve as falhas? Teve, mas ela reconheceu que ela precisava de um Salvador. Glória a Deus por isso. Assim também eu peço que vocês também tenham em mente. Busque somente a Cristo, é o que diz a palavra, é o que está na Bíblia dessa crença também. Não achamos base na Escritura Sagrada afirmando que ela não pecou, como essa crença diz.
não tem nas Escrituras Sagradas, que ela não recebeu o pecado original. Na própria Escritura, da própria Bíblia, diz em Romanos 3:23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não achamos em nenhum versículo dizendo, exceto Maria não pecou, exceto Maria não teve o pecado original. Então concluímos que ela teve pecado original, sim, como eu e você. Agora vamos para a parte da virgindade de Maria. Vamos entender melhor se Maria foi virgem a vida toda, morreu virgem, foi perpétua, teve a virgindade perpétua. Okay? Vamos entender melhor sobre isso. Maria e José tiveram um casamento feliz. Cremos nisso porque a Escritura Sagrada não relata nada que possa nos levar ao entendimento contrário. Então, eles foram um casal feliz. Okay? Põe somente, foram um casal feliz. Em um casamento, o ato sexual é um ponto que na vida conjugal isso se realiza para ter bons frutos, tanto como filhos, como a felicidade do casamento. Então, gera bons frutos o ato sexual. Temos alguns versículos que mostram que Maria teve outros filhos. Vou trazer para você versículos que eu acho mais completos, que dão um entendimento melhor para que não haja distorção da palavra. Quando você lê, você não vai ter dúvida do entendimento que está ali na Escritura. Ok? Então vamos começar. Vou pegar o primeiro versículo aqui, que está em Mateus 1:25, que diz, mas não a conheceu até o dia em que deu à luz a um filho, e ele colocou e o chamou com o nome de Jesus. Eu quero destacar aqui a palavra conheceu, mas não a conheceu. Conheceu. Vou destacar essa palavra, vou focar nessa palavra aqui agora. Essa crença nega que não se trata do ato sexual, quando diz conheceu. Que não se trata do ato sexual. Vamos entender melhor isso. E como a teologia, nós temos a hermenêutica, que diz que um versículo tem que se, vamos dizer, casar com o outro para dar um entendimento, para que não haja distorção. Estou trazendo o versículo aqui de 1 Samuel 1:19. 1:19. Vamos ler. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Vamos entender o que quer dizer nesse versículo aqui. Foi quando Ana estava orando, pedindo a Deus um filho, que está em 1 Samuel 1:9-19. Eu peço que vocês leiam depois para ter um entendimento melhor sobre essa parte. Nessa passagem, fala quando Ana estava orando, pedindo filho a Deus. Então, por isso, vem a palavra conheceu. Estou destacando essa palavra, conheceu. Ela era casada com Eucana, então o ato sexual era normal, era prazeroso, era a coisa dedicada realmente ao casal. Quando ela fala conheceu, quer dizer que teve a intimidade do casal, com Maria também, mas não a conheceu até o dia. Então, é a intimidade, é o ato sexual. Nesse versículo, quando diz o Senhor lembrou dela, fala do voto que Ana fez com Deus, como eu já falei para vocês lerem, 1 Samuel 1:9-19, né? E quando fala o Senhor lembrou dela, que está referindo ao versículo 1 Samuel 1:11, Deus lembrou que ela pediu um filho. Então, nesse ato sexual, nesse conheceu ali, Deus deu a Ana o filho. José não conheceu Maria enquanto ela esteve grávida do Filho de Deus, Jesus. Né? Essa palavra conheceu, o que a Escritura Sagrada está falando para nós é que José e Maria não se conheceram no ato sexual, conheceu o que é o ato sexual, quando ela esteve grávida, mas se casaram durante a gravidez, sim. Isso nos deixa claro, pelas Escrituras Sagradas,
que tiveram esse casamento durante esse período de gestação de Maria. Não tiveram intimidade durante esse período. Então, foram casados, mas esperaram passar esse período para ter intimidade. Eles só vieram conhecer o ato sexual somente depois do nascimento de Jesus, que houve o toque de um ao outro, teve essa intimidade, esse toque, conheceu o corpo de um do outro. Amém? Porque ela se manteve virgem durante esse período? Você saberia me dizer? Te digo, porque o Filho de Deus que estava nela foi gerado pelo Espírito Santo, como consta na palavra de Deus. Então ela estava com um Filho de Deus no ventre. Não deixa claro isso nas Escrituras, mas o que a gente entende é isso. Por ser o Filho de Deus, eles não quiseram tocar um ao outro. Esperaram passar esse período da gestação para se conhecerem na intimidade. Creio, como ela estava com uma gestação pura, não quiseram contaminar com a intimidade do sexo. Não digo que o ato sexual entre um casal é contaminação. Deixo isso bem claro para vocês. Não digo, repito de novo, não digo que o ato sexual entre um casal é contaminação. Mas, neste caso do Filho de Deus, se ele se tocasse, seria contaminação. Porque vamos dizer, como eu falei antes aqui, era o Filho de Deus que estava ali, a purificação, o Espírito Santo colocou esse Filho ali. Então, eu vejo, creio, que eles tinham esse pensamento para que não contaminasse. Você concorda comigo? Depois que Jesus nasceu, a intimidade veio entre eles, sim, o que tornou o casamento deles mais feliz. Como eu já falei, eles foram felizes no casamento, e eles foram muito felizes no casamento, sim, com toda certeza, nós cremos nisso. Por quê? Eles eram crentes em Deus, acreditavam em Deus, estavam com a vida entregue na mão de Deus. Por isso, eu afirmo que realmente eles foram felizes no casamento. Após passar desse período da gravidez pura, a gravidez pura foi pelo Espírito Santo, e um ser indiscutível de pureza que foi Jesus, houve sim a intimidade entre eles. Devido a isso, tiveram outros filhos e também filhas, como consta na Escritura Sagrada. Então a Escritura Sagrada já nos mostra isso. Não temos como negar. Posso arrumar desculpa que for, mas não tem como negar. Vamos em Mateus 13, 53 a 57. Vamos entender o que está dizendo ali. Vamos ler primeiro, depois entender o que está dizendo aqui. Nessa passagem, afirmando que Maria teve filhos e filhas. Então vamos lá, 53. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. 54. Foi para a sua cidade, ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? 57. Não sabeis o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Okay? Então, aqui deixou claro, esse versículo, Maria teve outros filhos. Okay? Veja que nesse versículo, além de dizer que Maria teve outros filhos, consta até o nome deles. Okay? Até o nome dos filhos de Maria está constando aqui, que é Tiago, José, Simão e Judas. Das irmãs não fala o nome, não fala a quantidade também, certo? Então está claro ali para nós, não tem como discutir isso. Isso é a palavra de Deus, está na Escritura ali. Os livros escritos por Tiago e Judas
são dos irmãos de Jesus. Os livros de Tiago e Judas são dos irmãos de Jesus. Os nomes de Tiago e Judas são muito comuns no Novo Testamento. A maioria dos estudiosos da Escritura Sagrada apontam Tiago e Judas, filho de Maria e irmão de Jesus, como consta em Mateus 13, 55. Está os nomes ali. Então, os estudiosos da Escritura Sagrada apontam, por todos os estudos que fizeram, Tiago e Judas são os irmãos de Jesus que escreveram esses livros. A crença diz que Maria foi eternamente virgem. Por quê? José faleceu? Com o falecimento de José, essa crença pode estar interpretando, não sei se seria realmente isso, dessa interpretação dessa crença, pode estar usando o versículo de Mateus 1, 25, que diz, não a conheceu até o nascimento de Jesus. Se realmente essa crença está usando isso, uma hora ela nega que é um ato sexual, e agora já afirma que é o ato sexual, por isso José faleceu, Jesus e Maria ficou virgem. Ok? Se é essa a interpretação deles. Mas você vê que a escritura, como eu já mostrei, Maria, eles falam que Maria teve o nome dos filhos. Ok? A morte de José aconteceu entre o período de 12 anos de Jesus até a idade adulta de Jesus. Não é relatado na Escritura Sagrada quando se deu a morte de José. Não tem relatado, mas foi durante esse período. Vamos entender isso melhor. Como prova que José não morreu antes dos 12 anos de Jesus, vejamos o que diz em Lucas 2, 41 a 52. Como essa passagem é muito grande, não dá para a gente ler aqui, eu peço que vocês leiam depois essa passagem de Lucas 2, 41 a 52. Mas eu vou pegar alguns versículos onde fala de José, para mostrar que realmente esse período ele não estava vivo. Ok? Que é o versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, seus pais, segundo o costume da festa. Agora vamos para o versículo 48. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse, meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Concluímos que José só veio a falecer depois dos 12 anos de Jesus. Então, nessa passagem de Lucas 2, 41 a 52, fala sobre isso. Eu peguei alguns versículos para dar um entendimento. Certo? Então, José só veio depois. Então, desse período, Jesus nasceu até os 12 anos de Jesus, pelo menos, nesse período, como mostra a Escritura, Maria teve outros filhos que tiveram relação sexual. Porque isso é bênção de Deus, a relação sexual no casal. Ok? Concorda comigo? Você pode dizer, ela pode ter tido filhos com José, sim. Não, você não pode dizer isso. Não pode dizer isso. Por quê? A Escritura Sagrada afirma que ela teve, como consta em Mateus 13, 55, tem até os nomes. Você tem que aceitar o que consta na palavra de Deus, e não o que essa crença está ensinando errado, certo? Então você não pode dizer, pode até ter tido, não, você tem que afirmar que ela teve, que a palavra afirma isso. Maria, depois de ficar viúva, viveu feliz com seus filhos e acompanhou Jesus na obra. Então, nós temos tudo isso na Escritura. Ela foi feliz, sim, com toda certeza. Ela viveu com os filhos, como já mostrei que ela teve os filhos e filhas. E ela acompanhou Jesus na obra. Então, ela foi uma pessoa presente na vida de Jesus o tempo todo e presente na vida dos filhos também. No Salmo 69, essa é uma divergência entre essa crença, porque na versão mais usada no Brasil, esse Salmo 69, vai até o versículo 6.
Em outras versões da mesma crença, vai até o 36, que é o correto. Salmo 69, o correto é do 69, é do versículo 1 ao 36. Esse é o correto do Salmo. Só nessa versão mais usada no Brasil que eles tiram e põem até o 6. Você deve estar me perguntando, por quê? É simples o entendimento. A partir do versículo 7, faz referência a Jesus. Por isso, na versão mais usada no Brasil, deles foi retirada. Vamos ler do versículo 7 ao 9, que diz: Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobriram-me o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe, e que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que ultrajaram caíram sobre mim. Acho que não precisamos detalhar esse versículo. Pelo texto, concluímos que a fala é sobre Jesus. Só ele passou por tudo isso, certo? No versículo 8 diz: Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Vamos focar nisso aqui. Como essa crença diz que irmãos não significa filhos, e sim, como nós evangélicos, para todos nós evangélicos somos irmãos, então essa crença baseia por isso aí para falar que filhos, irmãos, são diferentes uma coisa da outra, e não é. Nesse versículo fica claro a separação das palavras irmão e filho, pois diz, meus irmãos, logo em seguida diz, filhos de minha mãe. Quando diz filhos de minha mãe, são filhos naturais, e não irmãos na crença, como essa crença diz que os evangélicos, quando falam irmãos ali, não são filhos naturais, certo? Maria foi casada com José, e isso consta na Escritura Sagrada, não precisamos discutir, isso é claro para todos nós. Se Maria morreu virgem, como essa crença ensina, te digo, ela pecou. Você deve estar me perguntando agora, por que ela pecou? Um casal casado, que foi na presença de Deus, fez aquela aliança, então, um homem e uma mulher ali fizeram essa aliança, então, casados. Porque um homem e uma mulher é um casal também, não é esse caso aqui, está falando do casamento realmente. Durante a sua vida conjugal, tem relação sexual, que a palavra de Deus nos ordena tocar um no outro em intimidade, certo? Se ela não permitiu o seu marido tocá-la, aí ela pecou. Vou te mostrar dentro da Escritura Sagrada que diz que ela pecou não tendo ato sexual com José. Está em 1 Coríntios 7, 3 ao 5, que diz: O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntei-vos outra vez, para que Satanás vos nos tente pela vossa incontinência. Não defraudeis um do outro, não negue o sexo um ao outro, não demore voltar, porque o diabo não te atormentar, vamos dizer assim, né? Ok? É isso que diz essa passagem. Veja que Maria não poderia ter negado o sexo a seu marido. Se ela negou, pecou, certo? O corpo dela não pertencia a ela, como o do José não pertencia a ele. Então, se ela negou, ela pecou. Ok? Mesmo que eles fizessem acordo para não ter o contato íntimo, ela pecou. Levou Jesus também a pecar. Ok? Os dois teriam que ter um ato sexual entre eles. Mesmo Maria não nascendo com o pecado original, como essa criança prega,
ela não pecou negando o sexo a seu marido? Essa é uma pergunta que eu te faço. Ela não pecou negando o sexo ao marido, conforme consta na Escritura que ela não poderia fazer isso? Posso te afirmar, pelo pecado original ou negado o sexo a seu marido, ela teve pecado, como eu e você temos. Certo? Mesmo quando ela teve a Jesus, nós cremos que ela continuou com a sua virgindade. Porque digo isso? Vemos na Escritura Sagrada que a mulher que não era virgem no ato do casamento era desonrada para o povo de Deus, que eram os judeus naquela época. Só os judeus eram o povo de Deus. Devido a isso, creio que Deus deixou Maria virgem para seu marido, mesmo depois do nascimento de Jesus, para não ser desonrada. Ok? Mesmo que a ciência diga que a mulher, quando rompe o ímen, não é mais virgem, mas creio que ela permaneceu virgem, sim. Ela só perdeu quando conheceu seu marido, conforme consta na Escritura, em Mateus 1, 25. Só a conheceu depois do nascimento de Jesus. Devido a tudo que já te mostrei, podemos concluir com o entendimento na Escritura Sagrada que Maria e José foi um casal muito feliz, junto de seus filhos, além de Jesus. Isso que nós concluímos. Se ela não teve uma vida íntima com José, não tem sentido ela ter se casado com José. Casou somente por casar? E sim, porque era o plano de Deus na vida deles, o casamento deles. Ok? Eu espero que esse estudo possa ter te ajudado a entender melhor esses pontos aqui apresentados. Que Maria não foi virgem o tempo todo. Peço que busque sempre a Escritura Sagrada em tudo que ouvir. Para os adeptos dessa crença, não aceite que a Escritura Sagrada só pode ser lida pelo líder dessa crença. É repassado o que ele quer, como é feito até hoje. Os adeptos, não aceitem isso. Só o seu líder pode ler e interpretar para você. Em 1287 depois de Cristo, foi proibida a leitura da Escritura Sagrada pelos leigos e a sua inclusão na lista de livros proibidos por essa crença. O homem que dominava essa crença na época colocou proibindo a leitura da Bíblia. Ok? Então, não, isso não é verdade. Foi criação de um homem em 1287 depois de Cristo. Mas Jesus ordena que a Escritura Sagrada seja lida por todos. Vemos essa fala em João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também em 2 Timóteo 3,16 diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? Então, você tem a permissão de ler. O Espírito Santo vai te dar um entendimento da Escritura Sagrada. Não aceite o que o líder dessa crença coloca para vocês. Que é assim, assim, assim. Isso, como eu já mostrei aqui acima, todo o estudo aqui sobre o unigênito, primogênito, a virgindade de Maria, é enganação, é distorção da palavra. É um homem que está colocando e não a Escritura Sagrada. Ok? Encerro por aqui esse estudo. Oro para que Deus possa abrir seus olhos e ouvidos espirituais em nome de Jesus. Amém?